Olá, gente, boas-vindas. Meu nome é Érico Nascimento e hoje eu venho apresentar o artigo nomeado Integrative Analysis of a Single Cell Expression Data Review Distinct Regulatory Stating Bidirectional Promoters. Trouxe esse artigo para cumprir com a segunda etapa da disciplina, a etapa de transcriptoma, da disciplina de Ciências Ômicas, coordenado pela professora Manuela e o professor Rodrigo Nunes. Esse artigo ele é dividido em 4 sessões: introdução, metodologia, resultados e discussão. E é um estudo que tenta buscar e compreender os mecanismos de regulação genômica de promotores bidirecional. Na introdução, o artigo fala que os organismos eucariontes possuem maior número de promotores bidirecionais, números esses superiores ao que era esperado, e por isso busca o conhecimento de regulações de expressões gênicas nesses promotores. Para dar continuidade, a gente precisa saber o que são os promotores, para também entender o que são os promotores bidirecionais. Bem, os promotores convencionais, ou também chamados de promotores unidirecionais, são unidades chaves para expressão e regulação de genes, servindo como sítio de reconhecimento de início de um gene. Ou seja, é uma região onde um fator de transcrição vai reconhecer essa região e a partir daí ele vai saber onde está o início do gene e vai fazer e vai expressar esse gene. Bem, os promotores bidirecionais, eles funcionam dessa mesma maneira. Só que nos convencionais, eles expressam um único gene, E os níveis desse único gene é mediado pelos promotores e pelo fator de transcrição. Nos promotores bidirecionais ocorre também esse reconhecimento, porém a expressão muitas das vezes são de 2 genes diferentes, genes próximos a esses promotores. No artigo ele fala que esses genes, no artigo fala que existem 2 tipos de promotores bidirecionais, onde possuem onde um promotor é centralizado entre genes e o outro onde temos 2 promotores centrais entre os genes, E o artigo vai trabalhar com esse segundo caso, onde tem 2 promotores centrais. Bem, e como esses promotores podem ser identificados, para ser estudado. Com isso, na metodologia foi utilizado sequências de RNA, foram utilizados também chip-seq para fazer reconhecimento das regiões promotoras, ensaios altamente sensíveis para RNAs nascentes, o qual vai permitir o reconhecimento de quando houver iniciação transcricional bidirecional. Também vai ser feito, também na metodologia, foi feito o estudo acerca da estrutura de onde está ocorrendo essa expressão e a integração de todos esses dados. Como que a gente pode compreender a regulação desses promotores bidirecionais? Como dito, utilizando o RNA-seq, conhecendo os promotores bidirecionais, conhecendo essas regiões, e também estudar a epigenética envolvida, pois a epigenética trata-se de modificações no DNA, modificações estruturais no DNA que pode tornar genes mais acessíveis, ou seja, promotores mais acessíveis, mudando também os seus níveis de expressão, Por isso é importante estudar a epigenética.
Para isso, foram feitas análises, né? E na imagem B foi demonstrado os níveis de expressões em cada conjunto, né? Em cada dupla de genes de um promotor bidirecional, sendo mais expressa ao passo que o azul é mais forte. No C, aqui na figura C, foi feita uma matriz para os níveis de expressões onde H é alto e L é baixo. Cada linha que representa dessa matriz, cada linha que representa um promotor bidirecional e cada coluna representa uma célula, né? Lembrando que esses estudos, né, de diferenças de níveis de expressão de transcrição bidirecional só foi possível graças aos estudos de célula única. Bem, e através disso foi possível identificar que há 4 estados de transcrição de promotores bidirecionais. São ele BLE, onde ambos os genes de um promotor bidirecional são expressos em níveis baixos, BWD, onde o gene H é expresso em níveis mais altos do que o gene L, com uma diferença fraca entre os dois, BSD, o gene H é expresso em níveis muito mais altos do que o gene L e mais alto do que no estado BWD, e o BND, estado em que não há expressões bidirecionais significativas entre os genes do promotor bidirecional. Aqui nesta análise, né, temos os níveis de promotores bidirecionais das duas células estudadas, né, onde foram esse artigo ele utiliza estudos de duas células para fazer conclusões, né, desse estudo, as células EPG2 e AK562, que apresentaram em cada estado de transcrição, né, níveis semelhantes de expressão, o que corrobora com esse levantamento dos 4 estados de transcrição. E o que tem por trás, né, da diferença da regulação desses promotores bidirecionais? Para entender melhor, né, porque dessas diferenças de regulação, foram feitas características estruturais, que vai ser apresentado na imagem seguinte, sinais epigenéticos, que vai ser na próxima imagem, e elementos de reguladores transcricionais, na penúltima imagem. Bem, aqui nas características estruturais, pode ser identificado que quando menor distância entre os promotores, favorece na maior expressão. Então, quanto menor essa distância entre esses promotores, eleva os níveis de expressões. O que também favorece, né, no recrutamento de complexos reguladores simultâneos. Aqui nos sinais epigenéticos, aqui para os sinais epigenéticos foi feito um mapa de calor, onde busca identificar modificações de histonas e os padrões de DNase, que refletem as características observadas nos estados de transcrição. Foi visto que expressões ativas de genes apresentam padrões de modificações de histonas associados a promotores ativos, né? E o contrário disso, onde a gente tem expressões reprimidas de genes, apresentam padrões de modificações de histonas associadas a promotores inativos. Aqui nessa leitura, como por exemplo, a gente pode ver aqui em azul claro, né, onde mostra aqui no cluster também, o estado BND,
possui uma atividade mais forte, né? Que esse aqui seria o segundo tab, o terceiro elemento, né? O elemento de reguladores transcripcionais. Quer dizer, o terceiro mecanismo que diferencia essa regulação, né? Que é o elemento de reguladores transcripcionais. Essa alta atividade se dá pelos estados de transcrições de BND ter a necessidade de mais fatores de transcrições para que ocorra a sua transcrição. Para concluir, né, a discussão e a conclusão, o artigo levantou, né, como que foi dito, como que já foi trabalhado aqui, a identificação de 4 estados de transcrição, análise de correlação entre expressões do gene L e H, o qual revelam diferentes padrões de regulações entre os estados, a exploração de associações entre estados de transcrição e características estruturais, epigenética e elementos regulatórios como modificações de histona, metilação do DNA e fatores de transcrição, e também, né, a identificação de novas associações entre características estruturais, epigenética e os estados de transcrições em promotores bidirecionais, e a importância da abordagem da RNA-seq de células únicas na compreensão da regulação gênica, em nível individual e na identificação de padrões de expressão em promotores bidirecional. Aqui essa imagem, ela basicamente ilustra tudo que foi feito no artigo, né? Mostrando os estados de transcrição e elucidando aqui a arquitetura genômica desses promotores e genes, né? Nesses estados. E se a gente for seguir aqui a legenda, vai estar demonstrando exatamente tudo que o artigo foi falado até agora. Eu termino por aqui. Eu agradeço. Aqui está o meu endereço. Possui também o DOI do artigo e o nosso canal no YouTube. Muito obrigado.